Ah, Olha que estamos gravando, maravilha. né? Oi, Catita. Estamos gravando. Bora. Arro, pessoal, muito boa tarde. Quase boa noite, né? Quase boa noite. A Mir tá Estamos chegando Boa hora tarde, terminando ainda. boa de. tarde. Lua nova em Aê, touro. arro! Uhul! Lua nova em touro, que delícia! Oi, mestre querido, mestra querida, E que aí, saudade de Maravilhosa! vocês. Agora eu vou programar minha viagem para ir, hein? Não bora? quero nem Venha. saber, hein? Então vem, pô! I quit the É, old nessa casa você não veio, life. né? A Luciana não veio nessa casa. Agora eu sei fazer mesa É. aposta, hein, gente? Fica o convite. É, agora o lance dela é fazer Adoro, minhas mise en apostas. place. Venham, venham. Vou mutar aqui. Maravilha, já está Maravilhoso. gravando, né? Então Tá vamos lá. Eu gravando. já coloquei minha carga de óleo essencial, que é sempre muito bom. Tá todo mundo me ouvindo bem, certo? Então, a gente ainda está testando formatos, né, de conteúdo, de live. Eu estou mudando muita coisa. O Urano entrou na minha casa 3 e aí vem revolucionar tudo. E esse é o que eu pensei, né? Falei, vamos fazer uma. Em vez de fazer live no Instagram, né, que não tem possibilidade de eu mostrar o mapa, também fica o pessoal um pouco disperso. Falei, vamos lá. Essa é uma ideia de trazer a galera que já está na egrégora e para quem, né, tiver interesse também da gente poder conversar sobre astrologia, vida, porque inclusive estamos em dupla fazendo isso. Eu trago muita coisa de astrologia, de conhecimento, e a Sullivan também traz muita coisa das terapias que ela trabalha. Aqui a gente vai fazer um bate-bola, inclusive, né? Eu vou trazer uns temas e ela vai falar também, eu vou falar. E a ideia é que depois a gente termine com uma meditação, pode ser breve, não precisa ser uma meditação muito longa, não, para a gente poder sintonizar com essa lua. E aqui está o mapa, vocês estão vendo, né? Estão vendo o mapa. Para começar, né? Então, até relembrando como é que eu faço. Eu faço aqui no Instagram, eu pego um papel, aí eu risco aqui, vou fazendo um scriptzinho para eu seguir, né? Porque sempre é muita coisa para falar. Então, hoje, nesse momento, agora, às 17 horas, olha aqui, ó, tá aqui. Momento da Lua com o Sol, né, da conjunção de Sol e Lua, 16 de maio, 17 horas. Então, exatamente agora está acontecendo a conjunção do Sol e da Lua, que representa a fase da Lua Nova. Então, estamos iniciando mais uma Lua Nova. E essa Lua Nova está acontecendo no grau 25 de Touro. Vocês podem ver aqui, ó, e é legal que vocês vão vendo os símbolos que eu sempre falo, aí vocês vão se familiarizando cada vez mais. Aqui, ó, 25 graus de Touro, onde está o Sol, naturalmente onde a Lua está também, 25 graus, e a gente vai ver que temos outros participantes desse momento. Então a Lua Nova acontece agora. Sempre a Lua Nova ela vai falar o quê? Do casamento de Sol e de Lua, os dois luminares, que são aí os mais importantes. Os planetas também têm muita relevância para a gente na astrologia, mas Sol e Lua é o grande pai cósmico, a grande mãe cósmica. Então, assim, e realmente a gente vê, isso aí é fato inegável que sem o Sol e sem a Lua a gente não teria vida aqui na Terra do jeito que a gente tem. E eles têm essa dança no céu, né? Então eles vão determinando os ciclos aí. A Lua, como é mais rápida, ela vai se encontrando com o Sol em determinados momentos. E aí, qual que é o significado de uma lua nova, né? O que, que a gente tem aí para trabalhar? Eu vou sempre resumir aqui, né? Porque sempre a gente poderia falar muita coisa, mas a primeira coisa que a gente diz é que a lua nova é um tempo de plantio, né? Plantar sementes. Então, assim, o que você quer começar, o que você quer iniciar, né? Ela traz a força do início e sempre na energia do signo que ela se encontra, né? Porque ainda mais se a gente fala da lua nova, né? Que junta o Sol e a Lua no mesmo signo, a gente está falando da potência do signo. Ou seja, inclusive pela astrologia cabalística, a temporada do signo começaria na lua nova daquele signo. Só que agora a gente está com uma característica no céu que vocês já podem ter reparado, inclusive, as luas novas estão acontecendo no final dos signos. Então, o Sol entra num signo e só depois de um tempo que a Lua se encontra com o Sol naquele signo. Então está rolando esse atraso, né? Então, até as luas novas que acontecem agora têm um quesinho de finalização, né? Por conta dessa característica de estar no terceiro decanato do signo. Mas a gente está agora, então, com esse momento de potencial, né, firme do touro, inclusive para a galera que está na egrégora aqui, que viu a ativação de touro, relembre, de repente reassista nesse fim de semana, né? Se você quiser relembrar alguma coisa, para você poder se sintonizar mais. A gente vai falar um pouquinho do touro aqui, mas a gente já teve no ingresso, né, do Sol em Touro uma manhã de sábado inteira falando sobre ele. Então a gente está na potência desse signo, signo de touro maravilhoso, que a gente vai falar um pouco sobre ele, e é uma oportunidade da gente plantar sementes nessa energia. Claro que sempre depende também do seu mapa pessoal.
né? Então, para todo mundo, essa lua nova está acontecendo no signo de Touro, inclusive aqui para o Brasil, né? Se gerou esse mapa com ascendente escorpião, traz aí um significado que a gente vai conversar. Mas o que que você tem que ver, né? Onde, no seu mapa, aonde está esses últimos graus de Touro? Então aqui é legal também porque se você não tem familiaridade ainda com símbolos astrológicos, veja onde eu estou apontando a mãozinha aqui do mouse, ó. Esse aqui é o símbolo de touro. Se você tem o seu mapa em mãos, você vai ter esse símbolo em algum ponto do seu mapa, né? Ele vai estar em uma casa astrológica. Você pode ter planetas aqui e aí você começa a trabalhar na personalização para você. Aqui a gente vai falar de forma mais geral, mas é sempre bom personalizar para o seu mapa onde está caindo, né? Por exemplo, no meu mapa como está no final de touro, cai na minha casa 3, que é da comunicação. Então eu sei que eu tenho que trabalhar novas sementes, novos plantios de comunicação, e até esses projetos todos estão vindo disso, né? Porque vocês podem ver, está acontecendo pertinho do Urano, que é a movimentação que aconteceu. O Urano entrando em Gêmeos movimentou uma outra área da vida de cada um de nós. Então, a gente está num momento de início, né? Vamos aproveitar a potência do signo de touro para trabalhar essa energia. E o que, que o signo de touro significa? Primeiro, né, eu tenho um curso de astrologia que tem uma aula inteirinha só sobre touro, tem ativação astrológica que ficamos uma manhã inteira falando sobre touro. Aqui eu separei algumas palavras-chave que, inclusive, eu já vou abrir para a Sullivan falando também, né, para a gente poder enriquecer aqui esse nosso encontro. Touro é um signo de terra, o elemento terra. Né? Ele fala do quê? Da matéria, né? Então, tudo ligado à matéria, inclusive o nosso corpo físico. Né? Então, o signo de touro fala muito do corpo, do cuidar do corpo, do sentir no corpo. Então, essa é uma lua nova que todos nós somos convidados, né, primeiro, a aprender a lidar melhor com a matéria, a trazer novas formas de lidar com a matéria. E aqui, matéria, a gente pode estar falando também do próprio dinheiro, né? O signo de touro é o signo do dinheiro. Então, de repente, claro que depende também de como está no seu mapa, mas para todos nós pode ser interessante iniciar novas fontes de renda, né, novas formas de ganhar dinheiro, novas formas de lidar com o dinheiro, novas crenças relacionadas ao dinheiro, mesma coisa do corpo, né, novas formas de se relacionar com o corpo, né, novas formas de tratar, né, esse templo que eu sempre falo, né, nosso templo sagrado, novas formas de se relacionar com a matéria em geral. Inclusive, no encontro, né, da ativação astrológica de Touro, eu trouxe, né, o arcano de Touro, que é o Hierofante, que fala muito sobre a espiritualidade da matéria. Né? E o Tantra fala muito sobre isso, de não simplesmente negar a matéria, porque eu sou espiritual, então eu vou ficar só nos chakras superiores. E os chakras inferiores, eles são inferiores. Não, eles são inferiores porque eles estão aqui na Terra. Olha a pandinha aí. Então, é um momento muito legal para a gente lidar com a matéria, talvez ter novas formas de lidar com a matéria. E uma coisa que é muito legal, né, muito legal, porque eu não sei, digo para vocês, né, mas esses últimos dias a gente teve uma concentração que não é comum no signo de Áries. Né? A última lua nova em Áries foi com mais da metade dos planetas no signo de Áries. Áries é o signo do tiro, porrada e bomba. Né? Áries é o signo de fogo, cardinal, muita energia, né? Aquela coisa. Às vezes a pessoa está desequilibrada, vem muita raiva. Né? A gente pode ter observado até em pessoas. Em atendimentos que eu fiz essa semana, eu percebi pessoas passando por isso. Eu falei, nesses últimos dias tivemos essa alunação em Ares que pegou forte, né? E pegou o mapa de pessoas também. E que mais, né? Essa alunação de Ares, ela culminou numa lua cheia em Escorpião, né? Que é a famosa lua de Vesak. Né? Só que a lua cheia em Escorpião é intensidade muito forte, né? Porque a lua cheia já é intensa, em Escorpião mais ainda. No meu mapa, né, por isso que eu falo que sempre tem que personalizar, que cada um sente de uma forma. No meu mapa, essa lua cheia caiu na casa 8, que é a casa das crises, da morte, do renascimento, e no meio de três maléficos, né? Caiu no meio de Plutão, Marte e Saturno. O que, que eu ganhei? Eu estava lá na academia e arrebentei com a minha lombar. Né? Mas eu fiquei de uma forma que às vezes eu acordava à noite e parecia que eu não ia conseguir andar, né, de tão dolorido que estava a perna, às vezes perdia a força. Enfim, estou até agora com a dor, mas está bem melhor, né? Não tem comparação com o que estava antes. Era uma dor tão forte que o corpo inteiro acho que estava inflamado e estava, né, uma dor muito forte. Essa lua me pegou. Eu fiquei realmente complicado. E agora a gente tem essa lua nova que, por enfim, finalmente terminou a alunação de Ares. Né, então cada um de vocês pode, porque isso que é interessante, né? Quando a gente faz estudos das lunações, a gente vai entendendo também o quê? Como que esses ciclos vão afetando a nossa vida, o nosso mapa. Né? Então, como que foi para vocês? Cada um pode pensar aqui como é que foi.
esses últimos dias? Né? Como é que você tem trabalhado? Como afetou a sua vida? Aí você pode começar a olhar no seu mapa e perceber, ah, caiu nessa casa aqui, né? Caiu nesse planeta, ativou esse planeta, porque você vai trabalhando energia e vai se preparando, né? Para as próximas Oxê, luas novas que vão acontecendo. E aí, além de tudo isso, né? A lua nova do Touro vai trazer calma, né? Porque, como eu falei, a gente está agora. A semana que vem, a gente vai ter um monte de troca planetária. Por isso que a gente vai fazer a live do resumão da semana para poder falar sobre tudo isso. E uma das trocas é o nosso amigo Marte, que é o regente de Marte, de Ares, ele vai para Touro, né? Então, assim, vai dar uma baixada na energia, porque a gente estava com muito planeta em Ares. Agora vai ficar só quem? Saturno e Netuno, que são lentos. Então, eles vão ficar em Ares ainda um bom tempo. Mas a gente já vai ter o Sol também, que vai migrar para Gêmeos, né? Planetas que vão mudando, Vênus vai para Câncer. Mas o Marte, que é o regente de Ares, sai de Ares, vai para Touro, convida a gente a trabalhar uma calma, uma estabilidade. Né? E vale lembrar que, como essa lua nova está acontecendo no final de Touro, essa energia de Touro vai ficar permeando ainda até um tempo, né, até a próxima lua nova que vai ser em Gêmeos também lá para o final do signo. Então, é um convite para a gente trabalhar calma e tranquilidade, mas temos vários aspectos aqui, outros temas planetários que vão também convidar a profundidade. Então, por isso que eu vou falar sobre dois óleos essenciais para quem quiser utilizar nesse período e dois cristais. Um deles, né, um óleo e um cristal, é para profundo aterramento, né, energia de touro, aterramento, se conectar com o corpo, raízes, calma, tranquilidade. Né? E o outro é para movimento, né, para energia de mudança, de fogo, de transformação. Então a gente vai ter as duas energias para a gente trabalhar. Sullivan, quer falar alguma coisa? De tudo que eu falei aqui, você quer. Não, pode continuar. Eu vou entrar em Tá. outro momento. Então, que acontece? Quando a gente tem esse momento, né, da conjunção do Sol e da Lua, se cristaliza um mapa, que é esse que está aqui na nossa frente, e a gente, como eu sempre falo da astrologia, na astrologia está longe de ser só signo solar. A gente sempre tem um mapa inteiro para analisar. Então a gente tem que olhar como é que estão os outros pontos, né? O que está acontecendo nesse momento da Lua Nova, que vai permear, né, até o próximo mapa de Lua Nova, que vai ser no signo de Gêmeos. Primeira coisa que chama atenção aqui que é uma conjunção com o planeta, nosso amigo Mercúrio. Mercúrio que é o planeta da comunicação, da mente. Ele está aqui no grau 28 de Touro. Então ele está próximo aqui do Sol. Né? Se a gente olhar aqui embaixo, ó, a gente vê aqui na tabelinha de conjunções, a conjunção aqui está bem forte. Sol, Lua e Mercúrio. Na visão da astrologia tradicional, o Mercúrio estaria combusto aqui, ele não estaria muito legal, mas vamos trabalhar na firmeza do melhor do planeta. Mercúrio vai falar do quê? Da nossa mente e da nossa comunicação. Né? Então, esse vai ser um período que a gente vai ser convidado a trabalhar fortemente os temas de Mercúrio. E aí, talvez, né, por estar no signo de Touro, uma mente mais concreta, uma mente mais voltada a temas relacionados ao dinheiro, a finanças, ao trabalho, né, aos cuidados com o corpo. Mercúrio também é regente de Virgem, né, então ele fala muito sobre a questão de saúde, de cuidados com o corpo. Mercúrio em Touro, o cuidado com o corpo, uma comunicação mais calma, mais tranquila. Né? Aí a Sullivan pode falar um pouquinho, bem brevemente, a importância, né, de uma comunicação tranquila, de uma escuta, né, dentro de uma comunicação, para a gente poder ter um bom diálogo, né, uma boa troca entre as pessoas. Boa. Bom, boa noite, pessoal que está chegando. Boa tarde, boa noite. A comunicação, ela é muito interessante, né? Porque é justamente isso que você falou da escuta. A gente fala muito de falar bem, né? De falar boas palavras, de respirar na hora de falar, mas o que vai trazer pra gente uma boa fala e uma boa comunicação é a capacidade que a gente tem de escutar. Então, e prestar atenção o quanto daquilo que eu estou escutando não está, de repente, sendo alterado pelas minhas percepções, pela forma como eu vejo o mundo, pelo que eu li, né, pelas coisas que eu assimilei do mundo. Será que eu não estou com um viezinho, né? Será que eu não estou dentro de uma bolha? E aí, com essa minha percepção, eu simplesmente jogo em cima do outro as minhas frustrações, as projeções. A gente projeta muito fora, né? Muito no outro. E isso já é algo que é sabido por todos, então é algo que a gente pode se apropriar, porque é um conhecimento necessário. A gente não pode deixar só para os terapeutas esse conhecimento, é para todo mundo, né? Né? Então, É um conhecimento aí para todo mundo. E a Ana Paula trouxe aqui, comunicação não violenta, perfeito. O que o Marshall fala muito é isso, trazer as orelhas da comunicação não violenta e entender que o outro está falando às vezes não é sobre mim, né? Não levar para o pessoal, é sobre essa pessoa.
né, para trabalhar isso. Pô, você tá pegando em mim, por que tá pegando em mim? Deixa eu me escutar, que a gente também não tem esse hábito, né? Basicamente isso. Exato. E assim, por que que é importante? Touro é um signo de calma, tranquilidade, de paz. Então, comunicação não violenta, tudo a ver com essa energia. Uma coisa que é importante, né? Às vezes a gente está ouvindo, mas não está ouvindo. Porque você está ouvindo e já pensando no que responder. Né? Então, aquela coisa, o touro convida você a silêncio, paz, tranquilidade. Ouça, né? A Sullivan falou de projeções, isso vai ficar muito forte, porque a gente vai ver esse ponto aqui, ó, da ferida, que eu já vou citar sobre isso. Então, a gente tem que ficar atento, né? Para realmente não estar tendo feridas tocadas e estar respondendo de forma, né? Mas, por exemplo, a gente estava falando aqui sobre questões, né? De às vezes alguma coisa que nos afeta muito, o Jung falava, é porque um complexo foi tocado. Só que se a gente tiver a paz, a tranquilidade, estiver conectado, ancorado no corpo, você começa a perceber essas coisas. É um convite de touro. E a gente tem também, ó, Mi, ficou mudo. Eu acho que você tocou no microfone aí. Ficou mudo, né, você gente? falou que tá mudo? Agora voltou. Agora voltou. Ué, que esquisito. É, mas foi rapidinho. Ah, na verdade ele está dizendo aqui que a conexão com a internet está instável. Ah, Mas eu tá. não toquei no microfone não para ele ficar mudo. Bom, eu não sei até onde vocês ouviram. Nossa, agora deu branco. Gente, vocês lembram a última palavra dele? Porque eu prestei atenção, fui ver que eu tava muda aqui também e não Não, Tá, você vi. começou a falar e logo ficou mudo. tá. Isso aí. É, então, bom, eu não sei se eu falei da parte das feridas tocadas aqui do Marte, a gente vai chegar nele então, mas eu ia falar do segundo aspecto, que é o Júpiter, né, que também está num bom aspecto aqui, a gente está num aspecto chamado sextil, entre Sol e Júpiter. Ele está um pouquinho mais fraco, né, ele já está, como a gente fala, se desfazendo, mas ele está presente, e Júpiter convida aí a fé e crescimento. Então, vale lembrar que o sextil é uma oportunidade, né? Ele fala sobre um aspecto de oportunidade, e que se a gente não está consciente, a gente não pega. Então, é uma lua nova muito abençoada, porque, primeiro, né, a lua está exaltada no signo de Touro. A lua está feliz, né? A lua, dentro da dignidade planetária, ela tem o seu domicílio em Câncer e se exalta em Touro. Então, é uma lua muito feliz, uma lua poderosa. E, além disso, a lua falando bem com Júpiter, o Júpiter também está exaltado no signo de Câncer. É como se a gente tivesse aí oportunidades de receber aí do universo, do que você acreditar, né, como uma força maior. Aqui na astrologia a gente pode falar de Júpiter, de Zeus, enfim, para que nos dê coisas boas, né? Principalmente vindo aí do padrão emocional, a gente manter um emocional legal, a gente manter, né, a energia da nossa vida muito boa. E o que que é interessante também, quando a Lua enxerga o Júpiter em Câncer, ela enxerga o domicílio dela. Então a Lua está duplamente beneficiada aqui. Né? Então é uma lua muito legal. Novamente, o Júpiter traz essa oportunidade. O que que eu recomendaria para todo mundo? Meditação, conexão com a sua espiritualidade, né? Saber o que você quer. E trabalhar muito, o Júpiter ele fala muito da questão da bondade, né? Da generosidade, da gratidão. Então, trabalhar muito esse momento, porque aí ativa muito a abundância do touro. Touro é um signo de abundância e a gente vai ver que tem um asteroidezinho aqui, que não está sendo tão falado, mas eu vou falar aqui, e que é uma bênção também para essa lua nova. Bom, o que que a gente tem também? Olha só o planeta Urano. O planeta Urano é esse aqui, está no grau 1 de Gêmeos. Ele tem essa bolinha com umas anteninhas, né? Ele é um transpessoal. Ele está participando aqui, ó, ele está em conjunção com Sol, Lua e Mercúrio. Uma conjunção mais forte com Mercúrio, que inclusive vai acontecer nessa madrugada. Nessa madrugada, quando a gente for dormir, ou quem não for dormir, tudo bem, vai passar por isso, mas Mercúrio se encontra, né, com Urano. Aliás, não sei se a Lua se encontra com Urano, mas o Mercúrio se encontra com Urano amanhã de noite. Né? Mi, Então a gente já está. Oi. rapidinho, duas perguntas. Primeiro, Uhum. que a Lê fez aqui uma pergunta aqui no chat, que é por que as luzes verde e violeta? Primeira pergunta. Aqui? É, Ah, aí, eu acredito que seja, né? E a segunda coisa que você poderia responder para falar pro pessoal, o que que seria um planeta transpessoal? Eu acho que tem gente que talvez não saiba o que que é um planeta maravilha. transpessoal. Bom, a luz verde é para touro, né? Eu quero me sintonizar com essa energia de natureza, essa energia de equilíbrio, de touro. Tem uma luz verde e uma vela verde ali, então a gente está no verde. E o violeta, o roxo eu gosto, né? Porque é espiritualidade, então eu gosto dessas cores, por isso que geralmente está aqui. Então, se fosse Ares, eu colocaria um vermelho, um laranja, mas como é touro, eu gosto de um verde que traz equilíbrio, calma, né? Uma cor que realmente nos apazigua. E planetas transpessoais são aqueles planetas que estão ali, assim, eles não são visíveis a olho nu,
né? Por isso que eles não eram tratados na astrologia antiga. A astrologia antiga vai até Saturno, né? E eles são lentos, eles são muito lentos. Então, assim, eles demoram muito tempo para dar uma volta completa no zodíaco. Urano demora 84 anos, Netuno 165 e o Plutão chega a demorar 250. Então, eles são transpessoais, por quê? Porque eles não são. Assim, aí teria que dar toda a aula de astrologia, né? A gente tem os planetas pessoais, que são os mais próximos aqui da Terra, aí inclui Sol e Lua, né? E o Mercúrio, o Marte e a Vênus, que falam sobre temas da nossa personalidade, né? E tanto que, como eles são rápidos, eles vão variar bastante de pessoa a pessoa, né? Então, por exemplo, a Lua muda rapidinho. Então, uma pessoa nasce num dia, 2 dias depois, a Lua pode estar em outro signo. Aí a gente tem os planetas sociais, que são intermediários, né? Que é Júpiter e Saturno. Eles demoram em 1 ano, 2 anos e meio em cada signo. E os transpessoais, que eles vão falar assim, primeiro, são energias distantes, né? Mais ou menos, para quem conhece chakras, como os chakras transpessoais, né? Que são aqueles chakras que estão ali além, né, do nosso corpo, eles estão na estrela da alma, estrela da terra e assim por diante. E por eles serem lentos, eles pegam uma geração inteira, né? Então, Urano, por exemplo, ele não é um planeta que está com a gente a todo momento. Mas quando um planeta pessoal toca ele, que é o caso agora, né? A gente está tendo ele próximo do Sol e da Lua, ele fica mais presente, né? E aí o que acontece? A conjunção com Urano convida a gente à mudança e libertação. Então, essa lua nova, ela pode falar também, claro, já é uma conjunção um pouco mais distante, até porque está num signo diferente, mas ele anuncia essa semente da mudança. Poderia falar até daquela música do Scorpions, né? Winds of Change, os ventos da mudança. Então, assim, de qualquer forma, a gente sabe que a Lua hoje já se encontra com Urano. Mercúrio amanhã já se encontra com Urano. E o Sol, daqui a poucos dias, também já se encontra com Urano. Então a gente está falando de mudança. Então, se você está com alguma coisa meio estagnada, alguma coisa que não está legal na vida, principalmente nos assuntos taurinos, esse Urano pode trazer aqui o quê, né? Primeiro, grandes insights, intuições, ideias, né, que você pode falar, pô, vou fazer assim, né? Até porque o Urano já entrou em Gêmeos, ele ativa muito o quê? Você estudar, você buscar conhecimento e você conversar com pessoas para receber grandes insights e intuições. E fala muito de libertação. Então, se a gente está num momento, de repente, também que não está muito legal, que está meio, sei lá, alguma coisa que está presa, emperrada, Urano traz aquela energia de libertação. Né? É um grande, e até porque esse Urano ele está participando de um aspecto muito bonito aqui, que é um grande sextil cósmico, né? Entre Urano, o Plutão e o Netuno. Então, assim, os três transpessoais, os três deuses da mudança, né? A gente chama também de deuses da mudança, porque quando eles estão atuando na nossa vida, eles vão falar de muita mudança, eles estão em harmonia, né? Por isso que, por mais que a gente esteja vivendo um momento desafiador, né, essas guerras, essas coisas todas, a gente está tendo. É muito doido, né? Porque a gente está assistindo uma série que fala de mundos diferentes. E também a gente tem aqui, né? A gente está nesse mesmo mundo, mas a gente pode ter frequências diferentes. Então, sim, pode estar muito desafiador para o mundo, mas para quem se sintonizar com isso daqui, pode estar um momento maravilhoso, momento de crescimento, de evolução, de aprendizado. E é o que se diz aí, né? A Terra vai começar a separar e as pessoas vão ficar separadas mesmo por frequência. Quem está numa frequência legal, quem está numa frequência mais desafiadora. A gente vai estar vivendo aqui, mas cada um, né, na sua frequência. Então, esse grande sextil cósmico é muito legal e ele está sendo ativado através do Urano aqui, né? E agora a gente vai falar sobre duas conjunções polêmicas, né? Uma que está sendo muito polêmica, muito falada, e uma que não está sendo tão citada, mas eu quero citar aqui, eu acho importante. A primeira é a famosa estrela fixa Algol. Algumas pessoas já devem ter visto aí, porque é o que está sendo mais falado aí por conta dessa lua nova, né? As estrelas fixas, elas são pontos que demoram muito para mudar, né? Então elas são bem assim seculares. E a gente tem alguns significados, né? É um estudo também mais antigo. Cada estrela fixa vai ter aí uma certa característica, uma associação com planetas e um mito associado a ela. E Algol, ela é chamada de a estrela mais maligna. É por isso que está tendo essa coisa toda. Porque se fosse alguma outra estrela fixa, talvez não estaria nem sendo tão falado. Agora, como é Algol, né, que vem do árabe, inclusive, né, porque as estrelas fixas eram nomeadas todas em árabe, praticamente. Né, e Algol vem de Algu, sei lá o que é a cabeça do demônio. E que vem, ela está na constelação de Perseu e ela é a cabeça da Medusa. Né, e daí a gente vê assim, primeiro, tudo bem.
tem sim a temática da estrela fixa ser associada a coisas complicadas, né? Inclusive se diz que ela é associada a perdas de cabeça mesmo, a decapitações, né? Então, imagina, na antiguidade era muito comum, né? A pessoa ia lá, passava a espada e cortava a cabeça do outro. Ou era guilhotina, ou era não sei o quê. Então era muito mais comum do que hoje. Hoje acho que é, sei lá, só se acontecer um acidente assim que a pessoa, né, vai ter essa cabeça decepada. Hoje o que que a gente tem muito? A pessoa perder a cabeça o quê? Na mente, né? Então a pessoa sair de si. O que a gente chama aqui de sequestro da amígdala, né? Então assim, a pessoa pode surtar. Esse é um tema que pode ser trazido aí do perder a cabeça. E uma outra coisa, assim, é o que a gente fala, é uma coisa metafórica também, de repente cabeças rolando, né? Então pessoas perdendo postos de liderança, esse tipo de coisa, é um tema da Algol. Mas é uma coisa que eu queria trazer aqui. Tem sim esse lado, a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas o mito dela, aí que eu queria trazer um pouco a Sullivan também, a gente, para falar rapidinho até, né? Porque eu tô vendo que já deu meia hora e tem uma coisinha aqui pra gente falar e depois tem a meditação. Ela vem do mito da Medusa. Eu não sei se todo mundo conhece o mito da Medusa, eu vou resumir aqui bastante também, mas basicamente a Medusa, ela era uma sacerdotisa de Atena, da deusa Atena, lá no templo de Atena. E ela era muito linda, né? Ela era extremamente bela. E o que que aconteceu? O deus Netuno, né, o deus Poseidon, esse carinha aqui, ele foi lá e violentou ela, né? Então ele teve uma relação com ela dentro do templo. Ou seja, ela foi vítima de uma violência. E aí o que que Atena fez? Puniu ela, porque profanou o templo, né? Então teve uma relação lá no templo, então ela foi punida e ela se transformou na Górgona, né? E aí tem várias versões, mas tem versão que diz que ela era uma cobrona gigante, e o mais importante é que ela tinha uma cabeça com cabelos que eram tudo serpentes, então tem várias serpentes ali, e quem olhasse para ela se transformava em pedra, né? Então, e aí ela foi colocada num labirinto ali, num lugar, e ela ficou ali. E aí o que que aconteceu? Ela virou esse monstro. Então eu já vi uma coisa meio assim, me vem muito o mito de Lilith também, na história de Lilith, porque Lilith também foi punida, né? Porque ela queria igualdade, ela queria equanimidade, e Adão não queria, aí ela foi embora, e aí foi lá, Deus puniu a Lilith e ela virou demônio, né? Que vinha ali comer criancinhas. Então essa estrela, ela pode estar trazendo muito para a gente também a questão do feminino que, por conta de um patriarcado doentio, tem sido, né, atrapalhado, ali, tem sido prejudicado, e que tem essa força do feminino, que aí me vem aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro que todo mundo deveria ler, mulheres e homens, né, homens para conhecer essa energia do feminino, da ânima, e as mulheres para poder ter essa energia, né, porque vai falar desse instinto da mulher selvagem, do poder, né. Então, é um tema que está sendo tocado, né, porque touro também é um signo feminino, né? E a Algol aqui ela pode estar convidando a gente, primeiro, né, a se apropriar desse feminino sagrado, a se apropriar desse feminino forte que tem dentro da gente. Também pegando o simbolismo de decapitação, né? Porque aí o que acontece aí, só continuando, né, o mito, aí foi lá Perseu e ele tinha que vencer, né, a Medusa. E como que ele conseguiu vencer a Medusa? Porque imagina, quem olhasse para ela virava pedra, né? Então a própria deusa Atena deu um escudo para ele, né? E através desse escudo, através do reflexo, ele conseguiu ver ela e conseguiu cortar a cabeça dela, porque ele não podia olhar direto para ela. Essa parte do mito traz uma coisa bem interessante para a gente também, da gente poder usar o reflexo para olhar nossas sombras. Daí que vai vir a pedrinha que eu vou indicar aqui, que é uma pedrinha que tem que tomar um certo cuidado, mas ela é muito utilizada para isso. Porque a Algol aqui ela pode estar convidando a gente a cortar de vez algumas coisas. Então você pode identificar, você pode usar o espelho, né, que é a pedrinha que eu vou falar aqui, meditar com ela e de repente falar o que que eu tenho que cortar na minha vida. Inclusive, no tarô tem um arcano, né? Que é a Rainha de Espadas, que ela tem essa mesma energia. Inclusive, no tarô que eu tenho, ela está cortando uma cabeça. Ela está com uma cabeça ali que ela cortou. Então, olha que lua nova poderosa, para a gente poder ter a nossa abundância, a nossa prosperidade, o nosso crescimento, a nossa paz, a nossa tranquilidade, a calma de touro. Talvez a gente tenha que cortar algumas coisas. E aí cada um olha na vida o que vai ser cortado. Mas não é só algol que está sendo trabalhado aqui, né? Porque se a gente olhar, tem Ceres, esse símbolo aqui é de Ceres, que também é chamado de Deméter na astrologia, na mitologia grega, né? E Ceres está numa conjunção exatíssima. 25 graus, 25 graus, 25 graus. Ceres é um asteroide. Os asteroides,
é um estudo novo na astrologia, não é clássico, né? Como os planetas, mas é um estudo muito legal, né? Que eu uso muito o Quiron, que é um outro asteroide, mas eu também estou usando os outros asteroides que estão ali no jogo. Tem muitos, né? Tem muitos, mas nem todos a gente utiliza nesse momento. Ceres é Deméter, a grande mãe. A grande mãe. E aqui a gente tem outro mito para refletir. Lembra, vocês podem pegar esse mito, vocês podem se aprofundar depois pesquisando no Google e refletir o que ele pode trazer na sua vida. Deméter era mãe de Core, né, que era a filhinha dela, querida, favorita e assim por diante. E a Deméter era a mãe natureza, ou seja, ela era responsável pela vegetação da Terra, pela vida na Terra. E aí o que aconteceu? Esse cara aqui, o Plutão, né, ele meio que combinou com Zeus, que é o Júpiter, e falou: bom, eu quero essa menina para mim. Eu quero ela. Então ele foi lá e fez surgir uma, acho que era uma florzinha. Não era narcisa, era uma florzinha que nasceu ali muito bonita. E ela, aí a Core foi lá, querer colher essa flor. Ele abriu um buraco na terra, pegou a carruagem dele, sequestrou ela e levou ela lá para baixo, né? E aí, quando ela foi para lá, ela acabou comendo lá a semente de romã. E aí deu toda aquela história que Deméter ficou muito triste, ficou doida com que a filha dela tinha sumido. Por conta da filha dela ter sumido, tudo secou na terra, que ela estava triste. Então nenhuma planta nascia, tudo estava virando um deserto. E aí o deus Apolo, né, dedurou, falou: ó, eu sei quem pegou a sua filha. E aí ela ficou doida da vida, né, ficou muito brava, foi lá falar com Zeus. E aí Zeus teve que, né, falar: o que eu faço agora, né? Aí ele foi falar com o Plutão falou: bom, ela comeu a semente de romã, então ela não pode sair daqui. Porque quem entra aqui, se comer alguma coisa daqui, não pode sair. E aí eles conseguiram chegar num acordo ali, onde metade do tempo a Core estaria aqui com a mãe, né, com a Deméter, e metade do tempo ela seria Perséfone, estaria com Plutão. E aí, por isso que se diz que tem as estações do ano. Então, quando a Core estava com a mãe, né, que ela ficava feliz, primavera, verão. Tudo frutificava, ficava verde, vida. Quando ela ia lá para ficar com Plutão, a mãe ficava triste, outono e inverno. Tudo ia morrendo na natureza. Então esse mito é muito interessante, primeiro, né? Também fala dessa coisa de um sequestro, aí tem várias interpretações que a gente pode ter, né, nessa questão, mas o mais aqui é esse tema nutrição das séries, né? E aqui é muito interessante porque a séries está no signo de Touro, que é um signo também ligado ao espírito da Terra, Mãe Terra, né? E aí fica aquela coisa, né? Como que a gente está tratando a Mãe Terra e todos os filhos da Terra. Então, olha a importância dessa lua nova para o ser humano despertar. O ser humano despertar. Como que a gente está tratando a Terra? Como que a gente está tratando os filhos da Terra? Porque a Terra, você vê, o mito grego diz claramente, né? Deméter estava triste e tudo. Quem não diz que a Terra pode começar, como diz o Raul Seixas, a dar um saculejo ali e aí trazer terremoto, vulcão, tsunami, tudo isso pode ir acontecendo pela forma que o ser humano está lidando, né? Então, claro que a gente não tem muito como, né, influenciar o todo, mas cada um de nós. Como que você trata a Terra? Como que você faz? Começa a abrir a mente e perceber que hoje, assim, acho que a nossa maior força, né, é o dinheiro, é onde você coloca o seu dinheiro. Então, o que que você consome, o que que você compra, de que empresas que você compra, né? Será que você para pensar, né, no que você está consumindo? Então, esse encontro com séries aqui é muito interessante na visão global, né, para a gente poder repensar isso. E na nossa vida pessoal, a nossa autonutrição, né? Então, como é que você tem nutrido o seu corpo? Aliás, uma coisa muito interessante, porque hoje mesmo eu vi aí um vídeo falando sobre uma notícia que saiu, que a maior causa de morte, a terceira, que se eu não me engano, é remédio, tá? Então, a terceira é remédio e cirurgia e erros médicos, esse tipo de coisa. Mas acho que a primeira é o morrer do coração e a maior causa são alimentos ultraprocessados. Olha só. Então, o ser humano ele está parando de se alimentar daquilo que vem diretamente da terra, está começando ali a comer muito coisas totalmente industrializadas e sintéticas, esse tipo de coisa, e isso está fazendo com que as pessoas morram, né? Muito mais fácil. Eu tenho esse trabalho, né, que eu trabalho com os olhos, com a saúde, com o bem-estar, e eu sempre falo sobre isso, né, da gente poder buscar uma. Eu sei que não é 100%, a gente não vai conseguir 100% virar, né? Não vão comer só o que eu planto aqui, tudo sem agrotóxico, tudo natural. Não, mas
a gente tem que ter essa consciência do tipo, esse tem que ser mais. A comida natural, a comida de verdade tem que ser mais. E as tranqueiras que a gente fala tem que estar ali, 20, 30% no máximo. O problema é que hoje é invertido, né? As pessoas, no geral, comem mais, 80% é besteira. E de vez em quando ela come um negocinho ali natural e tudo. Então, olha o convite aqui de séries para todo mundo trabalhar essa autonutrição. E aí, claro, tem a nutrição física, né, do que você come, mas aí também tem a nutrição dos olhos, o que que você vê, né? E uma coisa que está pegando muito a galera também é tela. Tela, as pessoas ficam viciadas em tela a todo momento, tela, 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 não olha mais para um verde, não olha para a natureza, prejudica os olhos, prejudica o próprio cérebro, né? O que que você ouve? Uma outra coisa que eu vi também de notícia, porque até novamente falei, deixa eu moderar isso. Pessoas ficando perdendo audição por causa de fone de ouvido, do que ouve. Mas além do fone de ouvido, é a barulheira da cidade, né? Então, assim, as pessoas, a cidade é muito barulhenta. Então, quanto mais você conseguir poupar os seus ouvidos, ouvir coisas boas, ouvir coisas agradáveis, harmônicas, né? E se proteger de um estímulo exagerado, né? Porque isso também atrapalha. E o que que você passa na sua pele, no tato, né? Porque também as pessoas estão se intoxicando com o quê? Com várias coisas que se passam na pele. Ou não, não precisa nem passar na pele, né? Mas passou na mesa, e aí você toca naquela mesa, você está pegando uma toxina. Ironicamente, tivemos aí nessa semana, né, acho que foi nessa semana, o lance lá da IP, do detergente, das bactérias. Então tem que se tomar cuidado porque, novamente, procure o que é natural. E aí na Ayurveda já se fala isso há muito tempo. Você só deveria passar na pele aquilo que você poderia comer, né? Então pensa nisso também, como que você está nutrindo o seu tato, né? Amir, ó, Uhum. aqui no chat tem algumas perguntas. É, bom, ainda voltando lá para o mito, né, meu Deus, da algoz, né? Esqueci o nome Algol, dele. É, da algol. algol. A Ana Paula tá perguntando aqui, não tinha que ser ele amaldiçoado, né? No caso, Poseidon. E o Fábio tá falando aqui, pode ser o espelho das relações, né? Porque quando Atena dá ali para Perseu, né? Uhum. Aquele espelho e tal, né? Justamente pra gente utilizar. O Fábio tá fazendo essa pergunta, pode ser o espelho das relações? Tá. Assim, se a gente pensar de forma justa, seria ele o punido, né? Certeza. Mas a pergunta é, isso acontece hoje? Até hoje não acontece assim, né? Não. E É uma muito. coisa que é curiosa de se saber é que Atena, apesar dela ser uma deusa feminina, ela nasceu da cabeça de Zeus, né? Então ela é uma deusa feminina, mas tem uma carga masculina ali muito forte. Então, a mitologia é muito doida, né? Mas a gente estudando, a gente começa a entender. Deus engoliu uma mulher que estava grávida, porque se diz lá o oráculo que aquele serzinho que ia nascer daquela mulher ia poder destronar ele, aquela coisa toda. E aí ele começou a ficar com uma dor de cabeça muito grande a dor de cabeça. Aí Hefestos foi lá, deu uma machadada na cabeça dele, aí abriu a cabeça dele, e aí saiu Atena já toda crescida, com armas, toda armada, né, com armadura, lança, tudo, e gritando ali, saiu Atena da cabeça dele. Então, sim, o tema por isso que eu falei que tem uma coisa muito forte para a gente refletir, porque, obviamente, se a gente olhar quem tinha que ser punido, era ele, era o Deus, né, mas ele que era um Deus, né? Então, o que que acontece hoje? Né? Quando grandes figuras aí cometem um crime, o que que acontece hoje, né? Será que eles são punidos? Não. Quem será que sofre depois? Pois é. Mas por isso que eu falei da gente olhar para esse mito da Algol e talvez tirar um pouco da carga tão negativa, né? Falando, peraí, deixa eu pegar esse mito e falar, vamos, o que que a gente pode utilizar? Então, assim, sim, a gente pode cortar coisas que não servem mais. E sobre o espelho, sim, espelho da relação, com certeza. As relações espelham muitas Sim, sombras, medos, feridas, questões não exatamente. resolvidas na infância. A gente vai projetando isso, né, ao longo da convivência, né? A gente até Exato. brinca, aqui em casa a gente brinca muito, eu e a Mir, né? Eu Uhum. falo assim, gente, agora eu tô vendo a minha mãe. Gente, agora eu tô vendo meu pai. Muitas coisas que a gente na relação percebe. E aí, por que que eu tô vendo? Porque, claro, aquilo ali é alguma atitude, alguma palavra que tá dentro de mim se reflete ali. Cabe a mim também fazer esse trabalho interno. E as É, relações tratam muito disso, né? De cada um fazer o seu trabalho interno, de cada um fazer esse processo de autoanálise. É a partir daí que surgem relações maduras, né? sim. Mas aí que é para quem quer ver, né? Porque Ah, esse mito é bem interessante nesse sentido, porque às vezes uma coisa fica inconsciente porque a gente não quer ver, né? Porque a gente tem um certo medo de lidar com aquilo. Aí seria você olhar de frente para sua ferida, para sua dor e virar pedra.
fica paralisado. E através do outro você consegue ver, mas aí você tem que saber que, opa, peraí, eu estou vendo um reflexo aqui. Exato. Né? Então, tudo que eu estou apontando para essa pessoa, será que é dela mesmo ou será que tem uma carga minha que eu tenho que trabalhar? Né? Então, sim, a relação, para quem tiver consciente, é um espelho fantástico. Né? E a gente tem, então, falamos das séries, E aí, aí rapidinho, só mais um comentário aqui, ó, da Priscila. E todas essas potências na casa 7. exatamente. No caso, aí, assim, o que que é importante aqui é para o Brasil, né? Porque se a gente pensar assim, em alguém que está em outro país, ou quem nasceu no Brasil e está em outro país, eu considero esse mapa muito válido. Né? Porque assim, eu tenho muita gente que está em outro país, está de fora, só que nasceu aqui. Porque esse mapa ele é gerado com o local aqui do Brasil. Então, deu ascendente em escorpião, que traz uma força maior de transformação, e aí aqui para o Brasil, toda essa energia na casa 7. Ou seja, for trazendo muita coisa de relações. Né? Muito enriquecimento das relações. E aí a gente vem para esse outro ponto, porque quando a gente olha um mapa de lunação, quem é o dispositor, né? Quem é o planeta que rege touro? Porque o Sol e a Lua estão na casa de alguém. Quem é esse alguém que rege touro? É Vênus. Vênus é a dona daqui da casa de touro. E Vênus está onde? No signo de Gêmeos. Está aqui para trabalhar a comunicação. Inclusive, já tem lá no meu canal um vídeo que eu fiz inteiro sobre Vênus em Gêmeos e que fala muito da questão das relações, da conversa, da comunicação, da troca. Aí é muito interessante porque Vênus está em Gêmeos e Mercúrio está em Touro, ou seja, um está na casa do outro, ou seja, traz uma recepção, uma troca muito legal. Então, aí pegando o exemplo ali, né? Então, sim, o relacionamento pode ser um grande espelho para quem tiver, né, essa coisa, não, eu quero aprender com o outro, eu quero ver o que que eu estou, né, de repente, enxergando no outro e trabalhar minha vida. Isso vai ser muito forte. Toda essa prosperidade, essa abundância, essas potências, né, do signo de Touro passam pela Vênus em Gêmeos, que são as relações, as trocas, o networking, né, conversar com pessoas, buscar estudos, tudo isso muito interessante. E pela paz de Vênus, né? Então lembra, Touro é um signo de paz, de tranquilidade. Por quê? Porque Vênus é paz e amor. Né? E aí a gente entra num outro ponto, que é mais um tema sensível. O planeta Marte, ele resolveu, foi assim, meia hora antes da formação da Lua nova. Meia hora. Então, assim, foi praticamente no momento exato, como vocês podem ver, né? Marte no grau 28 e Quiron no grau 28. Quiron é a ferida. Quiron é um asteroide também. Né? Ele é um asteroide e ele representa no nosso mapa uma ferida muito profunda, mas também a nossa capacidade de cura, a nossa possibilidade de cura. E Marte é aquele planeta que, como vocês podem ver, o símbolo dele é como se fosse uma lança, né? Ou uma espada para cima, ou uma tocha, porque o Marte é fogo. Então, por onde Marte passa, ele ativa, ele cutuca alguma coisa ali. Né? Então, nesse momento, o que que a gente tem? O Marte cutucando feridas, o Marte ativando feridas, o Marte botando fogo ali numa ferida. Então, a gente pode ter uma alunação, ou seja, lembra que vale para os próximos dias, a gente tem aí uma alunação onde feridas podem ser muito fortes, feridas podem ser tocadas, né? Talvez até pela comunicação. Então, assim, as projeções que a Surima falou lá no início. Então, assim, muita atenção com esse ponto. Né? A gente pode estar mais dolorido, a gente pode estar mais sensível nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente está numa energia de forte, forte cura. Por quê? Porque o Marte também ativa Quiron, e Quiron é a ferida, mas também a capacidade de cura. Né? Então, para quem tiver a disponibilidade, para quem falar, eu vou me curar, eu vou me olhar, me trabalhar, né? Então as terapias, o autoconhecimento, a meditação, é uma potência de cura muito forte. E uma coisa interessante, que eu até comentei hoje no Astral do Dia, né? O Quirón, ele é lento também, ele demora cerca de 50 anos, 51 anos para dar uma volta completa. Ele já está aqui no grau 28 de Áries. Então ele já, nesse ano ainda, ele entra no signo de Touro, ele dá uma entradinha em Touro. E aí depois ele volta para Áries pela retrogradação, depois ele volta definitivamente para Touro. Pelo que eu vi aqui, como Marte demora 2 anos para dar uma volta completa, o próximo encontro de Marte com Quirón já vai ser em Touro. Então esse também seria o último encontro de Marte e Quirón no signo de Áries. E o Quirón em Áries, ele fala de uma ferida de existência, de você se permitir existir.
né? De trabalhar a sua capacidade de acreditar em si, de iniciar coisas. Então pode ser um momento muito forte desse tipo de cura também, né? Aí a gente fala daquele, porque Touro também fala de autoestima e o Ares fala de você se valorizar, você reconhecer que você tem direito de existir. Ares é o nascimento, né? Então assim, muitas pessoas têm aquela condição, né? Aquele para eu ser amado que vem de criança, né? Então para eu ser amado eu tenho que fazer isso, isso, isso. Né? Para eu ser amado, eu tenho que ser certinho. Para eu ser amado, eu tenho que tirar nota boa. Para eu ser amado, eu não posso fazer isso. Que é lá na criança que ela foi sendo programada para isso. Né? Infelizmente, os pais não têm, né, o conhecimento, a maioria, né, de psicologia, É assim, o pai vai brigar, e a criança vai criando aquilo. Então, o Kiron Yanes, ele convida a gente a entender que a gente tem direito por existir. Nascemos aqui, então temos o direito de ser amado, temos o direito de viver bem, temos o direito de ter felicidade. Então, é uma coisa importante. Em tese, é um aspecto desafiador, porque uma conjunção com Marte teria o sentido de maléfico, né? Porque é uma conjunção aí, né, com maléfico. Mas olha que interessante, quem é que está harmonizando isso? A nossa querida Vênus. Porque ele está aqui no grau 27 do signo de Gêmeos, formando o sextil, que é um aspecto de fluência com Marte e Quirón aqui. Ou seja, o que pode facilitar essa cura? Os relacionamentos, as conversas, os diálogos. E aqui, para esse mapa do Brasil, diálogos profundos, porque a Vênus está na casa 8. Então, realmente, é aquela conversa profunda. E aí é uma coisa interessante, né, que a gente estava conversando sobre um caso lá da Sullivan aqui, que se a pessoa quer ajuda, se permita ter ajuda. Né? Porque às vezes a pessoa ela até vai buscar ajuda, mas ela não entra no processo, né? Então a Vênus aqui na casa 8 e falando bem com Marte e Quirón, convida aí realmente a termos boas trocas, bons diálogos, diálogos profundos que podem facilitar. Ou seja, a sua dor, a sua ferida, alguém que você conversa ali pode ter a solução. Que talvez para você seja muito difícil resolver aquilo, mas alguém que está de fora, está num outro ângulo aqui, enxerga uma forma de resolver isso. É ter um pensamento diferente para poder resolver isso. E aí, esse é o tema principal, né, do mapa. Eu tenho até que parar de falar porque a gente tem que ir para a meditação. Eu queria indicar, né, para quem não sabe ainda, eu amo cristais e óleos essenciais, eu trabalho muito com eles. Tem inclusive curso de cristais, tem ali o meu trabalho com a do Terra, né, que eu faço a consultoria para quem quiser vir aqui para minha rede. E eu selecionei aqui, assim, tem vários que a gente pode utilizar. Você pode, se você tiver conhecimento, o que eu quero trabalhar agora, né? Você escolhe ali. Mas eu fiz aí uma seleção e cheguei em dois cristais e dois óleos essenciais, como eu comentei. Um no sentido, uma duplinha, né? No sentido de calma, tranquilidade e aterramento, e o outro no sentido de vamos lá fazer acontecer. Então, um puxando mais para o touro, né? Para essa coisa mais taurina, de mais tranquilidade, e o outro pegando muito esse Marte com Ares, Marte e Quirón em Ares. Qualquer. Eu vou falar primeiro o da tranquilidade, né? Eu vou falar primeiro para a gente ter esse enraizamento. O quartzo fumê. Mas além dele trazer um enraizamento, ele também pode ser um substituto para o outro cristal que eu vou falar, que é um pouco mais, né, caótico. Então, o quartzo fumê, aqui eu tô com um, né, que é o Morion, mas tem vários, né, várias possibilidades aí, ó. A Priscila está mostrando ali também. O quartzo fumê, ele tem essa propriedade de aterramento, né, de fortalecimento da nossa energia, né? E também ele ajuda a enxergar sombras. Então, assim, para a gente enfrentar também tudo isso, né? Se a gente está pensando ali de algol, a gente está pensando no Quirón, que são feridas, a gente tem que ter esse enraizamento. Inclusive, o enraizamento faz o quê? Faz com que a gente se conecte com Ceres, que é a Mãe Terra, né? Então, trazer essa força. Então, o quartzo fumê, muito, muito legal. Você pode usar no bolso, pode meditar, pode ter ele no ambiente para você, né, para te ajudar ali. Inclusive, esse fica aqui, inclusive para proteger contra a radiação de frequência eletromagnética, né, que vem aqui do notebook. Então, ele fica aqui. Eu tenho vários quartzo fumê também. Então, ele é uma pedida. E qual óleo essencial que pode acompanhar ele? Um óleo que eu amo, mas eu amo demais. Tanto que quando teve promoção lá na do Terra, eu já comprei 2 vidros para ter aqui de estoque, que é o vetiver. O óleo de vetiver. O óleo de vetiver, o vetiver é um capim, né? Ele é um capinzão ali, se eu não me engano, ele é da Índia, do Tahiti, tem em vários lugares, né?
Ele é um capim, só que a raiz dele é maior do que o próprio capim. É uma raiz que vai muito profunda, é uma raiz que vai lá para o centro da terra. Tanto que eles utilizam esse vetiver, né, esse capim, para segurar encosta, barranco, esse tipo de coisa. Porque a raiz vai lá profundamente e gruda ali na terra. Mas é uma coisa linda porque é uma raiz hiper cheirosa. Tudo bem, eu atendi uma pessoa nessa semana que fala que acha o cheiro horrível. Eu falei, você tem questões ali a serem trabalhadas na psicoaromaterapia convertida, porque ele é um perfume, né? Se vocês forem pesquisar na perfumaria, ele faz parte de vários perfumes. Ele é um fixador, inclusive, né? Porque ele é bem denso. Ele é um óleo bem grosso. Eu não sei se tem um aqui fácil para mostrar. Tá na caixinha aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir. Talvez ele esteja aqui, que eu usei ele ontem. Então, esse é o Elevation. Não sei onde é que ele vai estar. Mas ele é um óleo O que meu tá ele, aqui, ó. primeiro, você tá aí. Então tá aí. Esse é o vetiver. Não sei se você consegue mostrar a capinha dele assim para ver. Ele é um pouco dourado, né? Quando você abrir ele. E ele é bem viscoso. Então ele é ruim até de sair do vidro, né? Você tem que dar uma esquentadinha lá. Ele é meio dourado assim. Ele é maravilhoso, ele tem um cheiro de terra, né? Ele é bem terroso. E ele vai fazer o que pra gente? Aterramento. Aterramento. Inclusive, ele é um dos mais indicados para aquelas galera com TDAH, com autismo. Então, assim, ele ajuda demais. Ele ajuda muito a dormir. Dormir, tranquilidade, né? Que é a energia de touro. Então, utiliza o vetiver. Se você estiver passando por uma turbulência nesse período, que novamente, eu acredito que essa lua nova ela tende a ser mais tranquila que a última, que foi no signo de Áries, mas tem Algol aí na jogada que pode trazer alguns temas ali. Algol é intensa, né? A energia de Algol é intensa. Então o vetiver ajuda a gente a acalmar, a ter tranquilidade, aterramento. E para quem quiser ir para o movimento, para o fogo, aí a gente vai. Eu não estou nem com ela aqui, porque ela é uma pedra mais, né? Você tem que ter o uso pontual dela, que é a obsidiana. Eu tenho até um vídeo inteiro da obsidiana que depois eu vou compartilhar lá no grupo. Que aí foi um vídeo que um dos que mais movimentou no meu YouTube. Ele é velho, é lá atrás, e parece que deu um bom engajamento naquele vídeo que eu falo da obsidiana, né? Usar ou não usar. Porque a obsidiana ela é polêmica. Eu fiz o curso de litoterapia, né, com Angélica Alizante, e ela não quer nem saber da obsidiana, né? Então, assim, na verdade, na litoterapia, a obsidiana tem um lugar só, que é um ralo ali energético que a gente faz, mas se você chegar lá na loja dela como obsidiana, ela vai querer enrolar no papel alumínio, no pano preto, não quer saber da energia da obsidiana, na litoterapia. Na bruxaria, no xamanismo, a galera adora a obsidiana, né? Então ama a obsidiana. Qual que é o fato? A obsidiana, ela é caótica. Ela é caótica. Os cristais, o quartzo fumê e todos os outros, eles têm um sistema de cristalização. Eles têm ordem. Eles têm Saturno, eles passam por um tempo muito grande ali para se formar. A obsidiana, o que que é uma obsidiana, para quem não sabe, né? É um vidro vulcânico. Então o vulcão estoura, né? Sai jogando lava para todo lado, sai queimando, destruindo tudo que tem no caminho, né? E depois aquela lava esfria rapidamente e vira obsidiana. Olha que coisa fofa, né? Então assim, como ela esfria muito rápido, ela não tem tempo de formar um sistema de cristalização, então ela não tem ordem. Ela é uma pedra chamada amorfa. E por isso ela é uma pedra caótica, associada ao caos, né? Então, assim, pela litoterapia, não se usa porque ela vai te caotizar a sua vida. Ela vai deixar a sua vida um caos, e pode acontecer mesmo. Mas dentro da bruxaria, dentro do xamanismo, ela é um grande espelho negro, né? Por isso que eu falei do espelho ali para ver as sombras. É muito conhecido o famoso espelho negro. E o espelho negro é. Minha voz aqui acabando, hein? Já 1 hora falando. O espelho negro é obsidiana. Inclusive, aquelas facas cerimoniais, né, que os astecas, os incas, os maias usavam para arrancar coração, era de obsidiana, né? Muita ponta de lança era obsidiana, era um vidro, né? Um vidro natural. Então, eram feitos espelhos de obsidiana, até hoje você encontra aí, né? E você fica encarando aquele espelho de obsidiana e você vai vendo as suas sombras. Você não precisa ter um espelho de obsidiana. Se você utilizar a obsidiana, ela pode estar trazendo isso. Que é a energia de Kali, né? Energia de Shiva, destruidor, né? Então pode vir essa energia. O que eu recomendo? Se você não tem costume nenhum, não conhece, talvez não seja uma boa você usar obsidiana. Talvez é melhor você usar um quartzo fumê. Se for usar obsidiana,
só tenha consciência que você tem que ter, né, a energia para bancar o que é que venha. Né? Então pode vir aí coisas que vão acontecendo. Então eu acho que é legal a obsidiana você fazer um ritual, você meditar com ela. Não é uma pedra que eu gosto de utilizar no bolso, assim, para ficar rodando por aí com ela, porque eu falei, inclusive quando eu já atendi pessoas que fizeram isso, bater o carro, aquela coisa toda. Então, é uma pedra para você falar: aqui eu vou fazer o meu trabalho de autoconhecimento, o meu trabalho espiritual, vou usá-la aqui nesse momento. Depois, você deixa ela. Mas seria uma pedra muito boa para enxergar, né? Talvez aquilo que tem que ser cortado, né? Talvez aquela coisa que está te petrificando, que está paralisando a sua vida, que está bloqueando a sua vida. A obsidiana pode mostrar, né? Só que o que dizem é que ela não é fofa, ela vai te jogar na sua cara e você tem que ter estrutura para lidar com aquilo. E o óleo essencial, que ajudaria muito nesse sentido, porque também é fogo, né? Então, obsidiana vem do fogo. E aí, o gengibre. Esse nosso amigo aqui, o gengibre, o ginger, ele é um óleo que está muito associado ao calor, mas é um fogo muito benéfico, né? O gengibre ele é adorado pela medicina chinesa, pela Ayurveda, né? Todas as medicinas antigas falam muito bem do gengibre. O gengibre é maravilhoso para a saúde, para a força, vitalidade. E ele traz esse movimento, ele traz essa força do fogo, da energia do movimento. Então, aproveitando aqui esse Marte em Ares, que na semana que vem ele já entra no signo de Touro, mas ficou marcado aqui em Ares, para a gente, sei lá, é como se não tem aquelas feridas que a gente tem que cauterizar, né? Tem que colocar o fogo ali para, sei lá, para não infeccionar, para fechar aquela coisa toda. É mais ou menos essa energia do Marte ali com Quirón. Então, o gengibre pode trazer esse movimento, ele ajuda a tirar a procrastinação, ele ajuda a trazer coragem, ele ajuda a trazer vitalidade. Né? Inclusive, é um dos óleos muito bons aí para ajudar no aumento da testosterona, que é o gengibre. Né? Então, fica a dica desses dois óleos. Olha, agora sim, falei tudo que tinha para falar, falei acho que até um pouco mais, que a minha Mas ideia era tem, fazer o tem umas total. perguntinhas. Quanto? Maravilha. Desculpa, Mas só perdão. para dar o tempinho aí para você fazer a meditação, novamente, não precisa ser uma coisa muito longa, mas a gente tem que Lógico, ter a lógico. meditação que foi muito falada aí da nossa meditação. É, total. É, algumas perguntinhas, ó, o Fábio Almeida tá falando, perguntando aqui, quem nasceu até 50 anos atrás tem Quirón em Áries? Então, esse tema é interessante, porque o Quirón ele demora mais ou menos 51 anos. Ah, Né? tá. O que acontece? A pessoa ela pode ter nascido na transição. Porque, veja, nesse ano, por exemplo, o Quirón ele vai entrar no grau zero de touro, mas fica um mesinho ali e volta. Então, sempre tem que fazer um mapa para olhar. Né? A melhor coisa é fazer o mapa. Mas se a pessoa tem, vai, agora, 51 anos, provavelmente ela vai ter Quirón em Áries. Provavelmente. Quem vai ter ali seus 50 anos, provavelmente vai ter no início de touro. Né? Por exemplo, eu tenho 42, né? É isso que eu tenho, 42? Nem sei mais a minha idade, mas acho que é 42. 42. Eu tenho Quirón em touro, mas lá para o final. Né? Tá aqui para o final. Então, sempre tem que olhar, né? Mas hoje, uma pessoa de 50 anos exatos, provavelmente ela está aqui nessa faixa. O Quirón entre Áries e Touro, está bem ali no limiar. Né? Porque se ele leva 51 anos para dar uma volta completa, se a pessoa tem 50 anos, o Quirón vai estar mais ou menos aqui. Aham. Mas aí, assim, é só olhar no mapa. E o que eu achei interessante de mostrar, porque quando eu fazia live no Instagram, a pessoa não via, né? Então eu ia vendo aqui falando e ninguém via. Quem tem uma, é só olhar no seu mapa. Esse símbolo aqui parece uma chave, que eu acho que realmente ele é uma chave. O Kiron ele abre portas para gente. Se você olhar esse símbolo aqui no seu mapa, você vai ver. Se tiver em Áries, hoje vai estar em Touro. É só ver a transição ali Tá. Aí, dele. é bom, perguntando aqui se tem outra sugestão além do gengibre, de óleo essencial, acho que canela, né? Então, aí depende do que a pessoa quer trabalhar, porque lembra, né? Aqui eu falei no geral dessa energia da Lua, mas imagina que, sei lá, a Lua nova dela cai na casa 3, que é a comunicação. Então ela pode ter um óleo de comunicação. De repente a Lua nova cai na casa 7, eu quero um novo relacionamento. Aí pega um óleo de relacionamento. Então, assim, também depende do que a pessoa quer trabalhar. Aqui é uma sugestão, tá? Então isso é uma coisa importante. Hum, Não obrigatoriamente todo mundo tem que usar esse óleo e esse cristal. É uma sugestão. Se a tá. pessoa sentir, pô, gostei da ideia, vou usar o gengibre, vou usar a obsidiana, vou usar o vetiver, ela pode usar. Mas se ela tiver um conhecimento, se ela quiser trabalhar alguma outra coisa, por exemplo, sei lá, Uhum. vou dar um exemplo. Ah, eu quero trabalhar muito a minha abundância. Quero sair da escassez. O laranja é um óleo indicado.
óleo de laranja. Eita, que agora do terra não vai dar nem conta de fazer óleo de laranja. Não, mas óleo de laranja é muito legal porque ele é da abundância e ele é o mais barato. É fantástico. Ele é mais barato porque ele vem da prensagem, né, da laranja. Então, assim, imagina, você tem vários pés de laranja e a laranja é feita para o suco e o óleo vem da casca. A casca eles iriam jogar fora, da casca se tira o óleo, então é o óleo mais barato que tem. É Santa... maravilhoso. Maravilhoso. O que É, que eu vou fazer, né? Para quem está aqui, depois ao longo da semana, eu posso abrir caixinha lá no Instagram e de boa. repente a pessoa fala, pô, quero trabalhar tal coisa. Aí eu indico o óleo para a pessoa Ó, trabalhar. já falem lá então o Kiron de vocês é casa 5. Tem pessoa falando aqui do Kiron, que aí o Amir vai Uhum. trazendo lá. É, É. o Fábio tá perguntando, então ele tem movimento retrógrado, Kiron? Não, não é direto o retrógrado como cabeça e cauda do dragão, mas ele vai para frente e vai para trás. Ele tem o retrógrado também. Tanto que aqui, ó, ele está no Boa. movimento direto. Tá. Ele vai entrar em touro, mas ele vai entrar em touro e volta para Áries. Ele tem um movimento retrógrado, mas ele não anda só para trás como a cabeça e cauda do dragão. Uau. A É cabeça e cauda isso. do dragão, a gente vê, ela Uhum. está sempre retrógrado. Então ela realmente ela faz esse movimento. Ela está aqui, ó, no signo de peixes, ela vai para aquário. Depois o que que a gente sabe? Depois que ela sair de aquário, vai para Capricórnio. Aí vai para Sagitário, e assim por diante. O Quirón não. Ele está andando para frente. Mas em determinados momentos ele volta para trás, como os outros planetas. O Que Amir, ali... desculpa, perdão. Não, eu quero falar que, aliás, estamos já com o primeiro retrógrado do ano, né? Que é o Plutão. Já iniciou a Perfeito. retrogradação aqui. É, só para a última aqui, então. Óleo para tratar depressão. Eu até estou falando aqui da lavanda, mas você tem algum outro que você indica? Olha, o mais clássico para depressão é a bergamota. Bergamota. É que tem um componente análogo ao da lavanda, Tem. não? Então, a bergamota ela tem linalol, que a lavanda tem, mas a bergamota também tem limoneno, que é o dos cítricos. Então, assim, a lavanda com certeza ajuda, né? Mas às vezes o que acontece, né? A lavanda ela tende a deixar a pessoa mais calma. É. E às vezes a pessoa já está muito calma, porque ela tá, a bergamota, você sente muito isso. A Ah, bergamota ela tem a possibilidade de acalmar e de animar, acalmar e animar. como que eu Né? fico quando eu cheiro bergamota? Conta pro povo. 10 vezes mais falante, o que é muito, né? Porque você já fala demais e com a bergamota Isso é um é uma coisa absurdo. incrível. Isso é um Então, assim, absurdo. que é interessante da bergamota? Ela traz esse prana, né? Essa energia do sol. Então, ela é das mais indicadas, mas outros cítricos também. Então, a laranja, a tangerina, pode gerar, mas a bergamota é geralmente a mais falada para depressão. Gente, a bergamota, é verdade isso, viu, Lê? A bergamota é assim, instantaneamente, quando eu cheiro a bergamota, vem aquela música do Padre Marcelo, de 1000 anos atrás, que é A alegria está. Juro, instantaneamente vem uma alegria assim do Inclusive, ela está aqui comigo, ó. impressionante. É lá. Bergamota está aqui. E A ela minha sozinha é um perfume. Ela sozinha é um perfume. maravilhosa, maravilhosa. Ela e grapefruit, assim, são Ela é um patchouli também, perfume. Ela, nossa, enfim. inclusive, a bergamota, ela faz parte de um famoso chá lá da rainha, Earl Grey, chá, não sei o que, a bergamota. É bergamota, Maravilhosa. fantástico. Então, ela é um pouco diferente, porque assim, no caso aqui, né, nosso do Brasil, a gente conhece muita laranja, a gente conhece muita tangerina, né? A gente está sempre comendo aí. A bergamota em si, a gente não está comendo todo dia, então a gente não tem muito conhecimento do cheiro dela. É um cheiro mais específico. É É isso bem mesmo. legal. Muito Bergamota é bom. incrível. Gente, quem tiver dúvida de óleo essencial também cola na Mir, porque, assim, é uma enciclopédiazinha aí de óleo essencial. Muito, Gente, muito para bom. tudo ele tem um óleo. Eu tô com uma dor aqui no dedo mindinho, no negócio. Ah, tem um óleo da mexerica da Polinésia Francesa. E ele me vem com óleo. É impressionante, assim. E é É, fantástico. E que é a cura da funciona. Mãe Terra, né? É a cura da Mãe Terra que tem a ver com séries maravilhosa. Essa é a Conexão com cura a da Mãe Terra. Terra. Exato. Exatamente. Bom, então vamos para nossa terapia aqui, para nossa meditação terapêutica. Eu vou até pedir para você tirar então agora esse mapa, Mi, porque eu quero fazer trazer um convite aqui para todo mundo que está assistindo. Então, assim, de ficar aqui 100%, né? Esse é o momento de você largar um pouco o que você está fazendo e refletir um pouco a respeito das coisas que eu vou falar agora. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês reflitam nesse momento primeira coisa. O que eu acredito que é o meu ponto forte na vida? Quais são, ou pega um só, qual é a minha maior qualidade e que muitas vezes eu irrelevo ou eu simplesmente não trago,
como propriedade minha. Isso aqui é meu, isso aqui é uma qualidade minha. Sabe quando você se apropria de quem você é? Esse é o momento. Eu quero que você pegue uma qualidade sua. De repente vem várias. Eu adoro, inclusive, porque eu peço muito pro pessoal que eu atendo assim, ó, faz aí o caderninho da gratidão e no caderninho da gratidão lá na frente você escreve ali a sua lista de qualidades. Eu quero que você esmiúce essas qualidades. Gente, pode ser coisa simples, se não vier nenhuma agora, assim, tipo assim, sei mexer uma polenta, sei lá, qualquer coisa que você considere que você faça muito bem. Eu quero que você se aproprie disso, tá? Eu sei falar muito bem com as pessoas, eu sou muito sociável, ou eu tenho um pensamento crítico interessante, então eu quero que você se aproprie dessa tua qualidade, tá? E na paralela, eu quero que você observe o que na sua vida hoje não tá mais legal e que você quer tirar da sua vida. Pode ser um comportamento, pode ser uma relação, às vezes, né, de uma amizade ou uma relação tóxica com, sei lá, algum cliente no trabalho, sabe assim? O que que você observe e fala, poxa, isso não faz mais sentido. Às vezes é dentro de você, né? É um pai crítico, né, que tá dentro de você, que tá introjetado. É um autocrítico pesado. Você fala, pô, isso aqui não me ajuda. É um sabotador que você consegue aí acessar. E eu quero que você traga também aí essa característica, enfim, essa situação que você não quer mais na sua vida, tá? Então, em alguns momentos eu vou fazer um ancoramento que é assim, quando a gente falar da qualidade, quando a gente falar de quem é você e quem você quer se apropriar, a gente vai colocar a mão direita no coração, aqui, tá? E a característica que você não quer mais, a situação que você não quer mais, por exemplo, uma situação de escassez. Que situação é essa que você não quer mais? Você vai segurar com a mão esquerda. E a gente vai fazer um movimento simbólico e específico disso, tá? É lembrando, tudo é uma programação. Tudo aquilo de negativo que nós temos faz parte de uma programação. Então a gente está pegando uma janela astrológica fantástica para a gente se apropriar de quem nós somos, do nosso alto valor, identificarmos esse alto valor e ao mesmo tempo, com a ajuda aí de Algol, cortar, eliminar de uma vez por todas, toda a dúvida, toda a escassez, ou todo o sabotador interno, toda a relação tóxica, percebe? Veja, não estou falando necessariamente para, de repente, tirar a pessoa da sua vida, mas a situação. A situação, porque eu, na minha existência, atraí essa situação. Eu quero eliminar isso da minha vida. O que seja, é um sabotador, é uma crença, é uma programação, percebe? E você vai trazer isso agora para você eliminar. E eu quero que vocês tragam essa vivência. Infelizmente, eu não posso colocar as minhas músicas de ancoramento, porque o Amir vai subir esse vídeo no YouTube e ele não gosta, porque tem direitos autorais. Mas eu vou colocar uma outra aqui. YouTube não gosta, né? Só deixa claro. Hã? YouTube que não gosta. É o YouTube, não é o Amir, não. O Amir gosta. Ele pode deixar o vídeo mudo, né? Vai começar agora a meditação. Agora, Sara, nesse momento, Sara, vai começar a meditação. Então, quem tiver aí, eu peço para se preparar. Não vai ser uma meditação longa, mas no primeiro momento, então, eu peço que vocês relaxem, vão Eu não sei, relaxando. talvez uma opção, se você preferir, você parar a gravação e de repente começar a gravar de novo para gerar dois arquivos. Não sei se daria. Acho que não, né? Ele vai gerar um arquivo do meu jeito, né? Vai sim. Não, mas não tem É. problema. Vamos lá. Então deixa. Gente, eu quero que vocês então relaxem, sentem-se de maneira confortável, de preferência com os dois pés, com as duas pernas paralelas, tá? Tocando ali o chão, até porque a gente vai fazer também esse aterramento nesse momento, tá? Isso, toma água, que nem a Lu tá tomando, né? Faz ali, se ajusta, porque senão o ego, a mente fica, ai, mas tá coçando aqui. Ai, mas você não tá arrumada aqui. Então, assim, dá tudo que o ego nesse momento precisa pra gente focar. Eu quero usar bem o córtex pré-frontal agora de vocês, a pineal, pra gente cocriar e realizar e desprogramar tudo aquilo que já não tá mais ajudando, tá? Então, vamos relaxar, relaxa a coluna, inspira devagar. Vai trazendo essa respiração diafragmática, trazendo a respiração lá pro abdômen. Lentamente vai soltando. E nesse momento a gente vai se conectando à nossa essência,
aos nossos mentores de luz, a nossa egrégora maior. Inspira profundamente e relaxa o pescoço, relaxa os ombros, os braços, as mãos, e vai relaxando toda a parte do tronco. Caso você esteja sentindo algum incômodo no seu corpo, alguma dor, vai nesse momento se conectando ainda mais com o seu eu interior, com um laboratório que existe dentro de você, conectada a Gaia, a Mãe Terra. Relaxe ainda mais, inspirando e expirando e relaxando o quadril. Você vai ficando cada vez mais relaxado, relaxada. Relaxe profundamente. Relaxe as coxas, joelhos, canelas, panturrilhas. Relaxe os pés. Solta. Solta ainda mais, trazendo a sua atenção para a região dos pés. Nesse momento você vai se visualizar em uma mata, com os pés conectados à terra. A Mãe Terra. E você consegue sentir as raízes que saem de dentro dos seus pés. Você consegue sentir a troca energética com Gaia nesse momento. Gaia que te alinha, que te cura, que te cuida. Sinta o poder da Mãe Terra entrando através dessas raízes, penetrando nesse momento as tuas células. Sinta a cura que se instala agora no seu ser. A cura emocional, a cura física, a cura financeira com todas as dores e medos ancestrais que te acompanham até aqui. Na sua mão esquerda, segure essas dores. Visualize que elas estão agora na sua mão esquerda. E mentalmente você olha para todos esses momentos de tristeza ou dor. Você olha e encara o seu sabotador. Essa situação que te traz desafios agora. Encare. O que mais eu preciso aprender? O que o meu espírito precisa extrair desta situação para que então eu evolua? Observe se no teu corpo tem medo. Observe se no teu corpo tem resistência e deixe que a Mãe Terra traga força para você. Encare. Observe. Você está protegida por Pachamama. Você está protegido e ancorado por Gaia. Nesse momento, a floresta te abraça. Os animais te dão todo o suporte. Você nesse momento se conecta com o teu animal de poder. É ele que te faz enxergar aquilo que os teus olhos humanos, preenchidos pelo ego, não conseguem te mostrar. E você consegue nesse momento, através da tua força, você consegue nesse momento, através
do teu ponto forte, levando a mão direita para o coração. Inspirando, você consegue desapegar. Você consegue trazer o aprendizado para o teu peito, para o teu corpo e soltar. Solta, solta, entrega para a terra. Deixe que a terra transmute nesse momento. Você, inclusive, consegue visualizar uma pequena chama violeta se formando diante de você, a chama da transmutação. Solta, solta essa situação. Agradeça. Situação, gratidão por tudo que eu aprendi até aqui. Mas nesse momento eu quebro todo o contrato de escassez. Todo o contrato com o medo, com a estagnação, todo o ciclo tóxico da minha existência. E me comprometo agora, trazendo força para o seu peito, com quem eu sou. E leve para o seu peito quem é você. Qual é a sua força? Se aproprie de quem você é agora. E onde quer que você esteja, diga em voz alta: eu sou próspera, eu sou próspero. O que você é? Eu sou forte. Diga a sua qualidade agora em voz alta. Ancore no seu peito, no seu corpo. Quem é você? Tem medo. Não tenha medo de falar alto. Não tenha medo de sentir essa força. E mais uma vez, lembre-se de entregar, de soltar com a mão esquerda. Você pode, inclusive, chacoalhar a mão esquerda, soltando tudo aquilo que já não te pertence mais. Inspira e sinta essa força nesse momento, percorrendo o seu corpo, libertando você de toda a escassez, de toda a doença, de toda a dor. Porque isso não é você. Essa dor não é você. Essa doença não é você. Essa escassez ou esse ciclo tóxico não é você. Você é a força suprema e divina que habita em cada célula do teu corpo físico. É a consciência maior que penetra no amor divino do planeta Terra, que move montanhas, ondas, rios. Sinta a conexão nesse momento que se estabelece entre você e a sua realidade maior. Visualize-se grande. Visualize-se crescendo e ancorando a sua verdade agora. Só deixe que a energia da alegria, deixe que o bem-estar se faça presente e agradeça. Agradeça pelos mentores, pela guiança, pela sua equipe de luz. Eu, Sullivan Sena, nesse momento agradeço a presença dos irmãos estelares aqui. Agradeço o movimento que está acontecendo na vida de cada pessoa presente. Agradeço pelo despertar que se instala no planeta Terra. Agradeço pela abertura que se faz agora para a nova Terra. Que a cura, o amor, a compaixão, a consciência se façam presentes na vida de cada um de nós. Sou grata. Está feito, está feito, está feito. Inspira devagar, lembrando dessa conexão estabelecida nesse momento com a Terra, com a tua presença, com a divindade que habita o teu ser. E pouco a pouco você vai retornando, vai voltando aos pouquinhos.
Tomando consciência do seu corpo, agradecendo por esse momento. Soltando o ar. Arro. Muito lindo, né? Arro. Todo mundo bem? Todo mundo vivo? Nossa, eu tô tremendo. Vocês acreditam? Eu tô tremendo aqui. Eu não sei o que aconteceu. Tô emocionada. Ai, que bom. Muito bom, gente. É de vocês, hein, ó. Agora tá ancorado. Tomem posse. Tá bem aí, Mi? Ah, você tá. Você tá mudo. Muito potente. Cura profunda, Rô. Também me emocionei, né, Ana? A gente se emociona fácil. Ah, você me mutou? Eu te mutei, lógico. Ah, tá. É que eu tô com trauma desse microfone, é por isso que eu tô. É, a Letícia tá perguntando se vai ficar gravado. Vai sim, Lê, vai ficar lá na plataforma das gravações, né? Dos ancoramentos da egrégora. Corpo tremendo, a Ângela falando. Ai, que bom. É isso mesmo. Eu também tremi aqui, nossa, senti uma força assim meio diferente hoje. Falei, caraca, o que que é isso? Também tô tremendo aqui, foi muito forte aqui também. É isso, gente, é se libertar daquilo que não nos pertence mais, né? Chega! Oxi! A gente se define por cada coisa, né? Fiquei muito impactada, a Lu falou, né? Gratidão, gratidão. Acho que é minha madrinha que tá falando aqui, maravilhoso, que bom. Para saber meu animal de poder só com uma experiência com as medicinas da floresta? E aí, Amir? Não necessariamente, né? Eu falei do meu animal, do animal de poder porque o meu veio instantaneamente. Eu falei, eita, os animais de poder estão se mostrando, acho que vamos se mostrar para mais pessoas também, por isso que trouxe assim o animal de poder. Eu vi o Duque junto do Amir, ele estava ali presente, minha águia estava presente, minha pantera estava presente. Eu falei, ixi, tem animais aqui, eles estão se mostrando nessa floresta, então vamos acessar. É, nossos irmãos animais. Nossos irmãos lindos. É. Mas não precisa necessariamente ser com a medicina, né? O É, tambor, a própria meditação, sonhos podem trazer, né, exato. um animal de poder. Exatamente, a minha irmã viu feliz. O nosso cachorrinho, né? Muito bonitinho. É isso. Maravilhoso, gente. Ai, Maravilha, pessoal. gratidão. Gratidão a todo mundo que participou. Eu vou tirar uma fotinho aqui para compartilhar. Quem puder compartilhar, compartilha também. Ó, quiser ligar a câmera também, ó, pra sair na É, eu foto. vou tirar a fotinho aqui. Arro. E E já é isso, tirou. uma ótima lua nova para todos nós. Lembra, né? Signo de touro, paz, tranquilidade, trabalhar aí o seu corpo, trabalhar o material, trabalhar em coragem. Amanhã tem astral do dia bem cedo, né? Eu não gravei ainda, mas como eu acordo de madrugada, amanhã eu vou gravar para a gente falar. Aliás, amanhã, domingo, tem muita coisa acontecendo, tá? Tem bastante coisa acontecendo amanhã. E também a gente vai ver como que a gente vai fazer para fazer o resumão. Aí já tô aqui, já deixei, né? Para mim tem um bom dia ideal aí, mas a gente vai falar sobre isso. Aliás, semana que vem tem muita mudança, né? Vários planetas mudando aí de signo, vai dar bastante conversa. Maravilhoso. Semana que Beleza? vem tem mais, então. Gente, muito obrigada. Ni. Ah, semana que vem, Ali, inclusive, já é é, portal, hein? Ó, gente, quem ainda não se inscreveu lá, me chama no direct ou chama a mim para vocês se inscreverem, porque semana que vem tem ancoramento no sábado, de manhã. Eu ia é esquecendo. Gêmeos, E Gêmeos. Comunicação, exatamente. hein? Minha área. Falaremos bastante, Semana que aliás. vem é a entrada aí do Sol em Gêmeos e a gente vai fazer a nossa jornada aí, sabadão, falando sobre isso. Tá Exatamente, vou bom? falar bastante. Beijo, Beijo, pessoal. gratidão. Tchau, tchau. Um ótimo sábado. Até amanhã no Astral do Dia. E arro. Arro! Tchau, 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 tchau. gente.